Eu tive um paciente que, na verdade, ele chegou após a impulsividade da decisão, né? Decisão de quê? Da decisão que ele tomou. Ele só passou a ser meu paciente após essa... E eu achei tão interessante... Não, mas decisão... Eu não Ah, entendi. ele tomou uma decisão que eu vou contar aqui. Ah, tá. Entendeu? Só que ele só Qual foi a passou a decisão? ser meu paciente após ele ter tomado essa decisão. Eu acho que se de repente viesse antes, poderia ter trabalhado. Ele já namorava há 4 anos, só que ele estava tendo algumas oscilações. E junto com o namoro veio passar para concurso. Então, muitos estímulos acontecendo ao mesmo tempo. E aí ele teve uma crise e procurou um médico. E quando ele recebeu o diagnóstico, faltava um mês para o casamento dele. E ele terminou o casamento. E foi um sofrimento para toda a família, inclusive para a moça. Mas ele, quando me procurou, ele já me procurou com todas as decisões tomadas, né? Assim, o término, como que é que se fala? A indenização para essa moça, tipo, você vai ficar com a casa, eu vou bancar isso, pelo Olha prejuízo, o senso de justiça. o prejuízo que ele daria. E aí eu perguntei para ele, mas por que isso? Ele falou assim, porque quando eu me descobri dentro da personalidade, o meu amor por ela era tão grande que ela não merecia passar por isso. Ele foi pra autodestruição. Ele foi para autodestruição. Né? Do tipo implosivo, É. né? Uhum. Ele preferiu acontece. abrir mão, Sim. mas teve o senso da... Tipo assim, eu preciso... Ele tomou a decisão, mas deixando toda... Ele não casou por impulso, né? Isso. Sim. Com A todas gente vê que a as... autodestruição, ela não vem só com autolesões, né? Que Não, é que a gente não, vê, ela não. vem nessas atitudes também, nessas... Exatamente. E às vezes até mesmo vícios, né? De fumar e beber, isso também é autodestrutivo, né? Mas isso é Beber importante. demais, né? Fumar demais, Sim. assim. Tudo é intenso, não é pouco, né? Sim, sim. E eu vejo que aí estão alguns vieses que a gente pode entrar para tratar. Tanto da parte da identidade, né? Ou seja, consolidar mais sua identidade, que é uma tarefa super árdua, né? Muito difícil mesmo, mas dá para fazer isso e eu costumo sempre falar que para orientar atividades artísticas, porque o border, por ser muito sensível, né? Então, quanto mais alguém se comprometer, por exemplo, fazer uma aula de canto, uma aula de violão, uma aula de pintura, né, que goste, vai ter dias que não vai querer ir, teatro, vai ter que resistir, porque às vezes está pagando, está empenhado naquilo. Então, isso vai fazer a pessoa se autoconhecer mais e ter mais autoconfiança, né, para os momentos ali que exigem essa firmeza ou que exigem essa tomada de decisões. Lembrar do que ele é bom, né? Isso. Quando ele tem que lembrar do que ele é bom, conseguir né? se ver ali, o grau de importância dele. Isso consolida a identidade, né? Isso, e então aprimorar dons, habilidades, gostos. E outra coisa, né? Além dessa parte da identidade, essa busca por um sentido. Então, buscar um propósito, uma missão, algo que o complete mesmo ali, que a pessoa perceba que vai ser algo que vai pegar sua vocação ali. Né? Isso, exatamente. É fundamental. Então, eu acho que sentido e propósito é importante para todo mundo, mas por border é como se fosse a criptonita. É fundamental para todo mundo. Mas para ele é vida ou morte. Sim, sim. E muitos falam, poxa, mas eu passei por tantas coisas, como que eu vou conseguir ter um sentido, um propósito nobre, né? Ter algo que... mas não necessariamente por ter passado por traumas, isso vai trazer só consequências negativas. Pode ser o contrário até. Pode ser o contrário. E o maior exemplo disso, acho que eu costumo muito indicar o livro do Viktor Frankl, que é maravilhoso. Logoterapia, né, que ele passou por campos de concentração, ele teve ali muitas... E ele conseguiu buscar um propósito por isso, né? Justamente para se manter vivo. Exato. E depois para continuar vivo, né? Perdeu tudo. Ele via que os colegas que estavam próximos dele, que tinham um sentido, que tinham um propósito, tinham família, tinham trabalho, tinha algo que sempre que almejavam ali, eles sobreviviam mais. E justamente daí que ele partiu essa logoterapia, que é em busca de sentido mesmo, né? Sentido último, né? Ele fala uma coisa linda, né? Da gente buscar o sentido último da vida, né? Sim, sim. Porque senão não valeu nada. E tem uma coisa, assim, eu acho que eles têm uma coisa artística maravilhosa. Por exemplo, pela atuação de um ator, de uma atriz, eu às vezes mato se é border ou não. Quando é muito visceral, quando é muito que você fala assim, bom, você já não vê o ator nem a atriz, o personagem
Ele deu vida àquele personagem. Ele tirou sua identidade, ele botou a identidade do personagem dentro de si, né? Isso fica muito claro, eu acho que nesse aspecto é fundamental, porque eles são muito bons. Eu digo que não teria Hollywood. Eu acho que se a gente for fazer uma estatística dos Oscars, a gente vai achar alguma estatística interessante de personalidade borderline. E também digo uma coisa, poesia. Eu sei exatamente quando a poesia vem de um border. Ela é aquela que bate em você, que você fala assim, meu Deus, ela é densa, mas ela é profunda. Por exemplo, um dos codinomes dos heterônimos, né, do Fernando Pessoa, que é o Álvaro Campos, eu acho que era border. Não sei se ele era ou se era essa faceta, porque tinha 4. Né? Mas quando ele escreve como Álvaro de Campos, é uma batida tão border. Eles se entregam muito, né? É uma entrega muito grande. E você chega e fala, meu Deus, mas que coisa linda. Ao mesmo tempo é lindo, ao mesmo tempo você fala, nossa, isso é muito profundo. Os atores, às vezes, estão numa peça, acaba a peça, eles não conseguem sair. Não se despedem do papel. Exatamente. Eles essa ficam intensidade. presos. Quando tem outros que não, conseguem fazer isso com muita tranquilidade, tá? Com mais técnica. Então, isso é uma coisa que realmente eles têm essa capacidade muito, muito grande.